O investidor disse que essa é a pior ideia que já ouviu e que não teremos sucesso. Este é Grant Lee, cofundador e CEO da Gamma, a ferramenta de IA que transforma um único prompt em uma apresentação pronta. Ele começou no final de 2020, antes do boom da IA. Hoje, a Gamma possui 100 milhões de usuários e vale 2,1 bilhões de dólares. Muitas pessoas tentam criar startups de IA hoje. Qual o principal ponto do seu manual que elas deveriam copiar? Você pode construir qualquer coisa, seja no Vibe Coding ou no Agentic Coding, todas as capacidades parecem estar disponíveis. Você pode construir qualquer coisa. A questão é, você deveria? Então, como você sabe? Uma coisa que você vai aprender é que os amigos vão mentir pra você. Eles não querem magoar seus sentimentos. Eles vão dizer que o produto é incrível. Se o seu produto for valioso, eles vão pegar o cartão de crédito e pagar por ele. Assim, você saberá que atingiu o Product Market Fit. Neste episódio, Grant explica os 3 fatores decisivos. Como fazer as pessoas se apaixonarem pelo seu produto, como saber se uma ideia vale um ano da sua vida e como apresentá-la para que os investidores digam sim. Pode me passar o plano detalhado dos primeiros 30 dias deles? O plano para os 30 primeiros dias é... IA, Sim. startup atualmente. Qual é a principal coisa que deveriam copiar do seu manual? Ao construir em 2026? O mais importante é saber com quem você vai construir. Obviamente, há muita especulação sobre a startup de 1 bilhão criada por uma só pessoa. Acho que, mesmo sendo possível, por que fazer sozinho? Construir com um time é mais divertido, e se for montar escolha o certo. Então, uma equipe precisa ser composta por pessoas que talvez compartilhem a mesma ambição, compartilhem os mesmos valores e princípios, mas que sejam muito complementares em termos de habilidades. Então, para nós, eu escolhi 2 cofundadores que, novamente, trabalhamos juntos em uma empresa chamada Optimizely, nos tornamos amigos, mas também somos muito diferentes. Nós trazemos muitas habilidades diferentes. Então, se você está começando a experimentar hoje, encontre pessoas que sejam muito complementares. Vocês não precisam ser todos, desenvolvedores. Vocês não precisam ser todos, pessoas de produto. Pensem em algo onde cada um de vocês traga algo diferente e então comecem a experimentar várias ideias diferentes. Encontrem uma área em que vocês, como equipe, estejam numa posição única para criar algo atraente para o mercado. Agora que você fala faz sentido, mas naquela época vocês passaram por muitas dificuldades. Li a história de um investidor desligando na sua cara, chamando sua ideia de idiota. Depois, você arrecadava fundos no seu pequeno apartamento logo após o nascimento do seu segundo filho. Me conta sobre aquela época. Como você sabia que devia continuar insistindo? E, aliás, aquele investidor estava certo sobre alguma coisa? O investidor disse logo no início das apresentações que essa era a pior ideia que já tinha ouvido. Disse que, além de enfrentarmos gigantes, eles tinham uma distribuição imbatível, então não havia chance de termos sucesso. Acho que ele estava absolutamente certo. Nesse mercado, especialmente no que queremos construir, haverá concorrentes estabelecidos com boa distribuição. Então, no produto, você realmente precisa pensar em crescimento desde o primeiro dia. Você tem que pensar em maneiras de o próprio produto se espalhar pelo simples uso. Então, focar bastante em coisas como crescimento liderado pelo produto e como construir viralidade orgânica. Essas são coisas que você não pode se dar ao luxo de esperar muitos anos para fazer. Ao construir a base do produto, você busca integrar isso à filosofia de desenvolvimento do produto. Ele estava certo. Acho que, para o bem ou mal, recebemos esse feedback doloroso no início, internalizamos e usamos como motivação para seguir em frente. Para mim, eu acho, tentando começar a empresa quando, no auge da pandemia, minha filha tinha acabado de nascer, existiam muitos motivos para não abrir a empresa. Era tipo o pior momento. Parece o pior momento, mas, de muitas maneiras, também foi o melhor momento, porque você começa a sentir aquele pensamento de e se a gente não fizesse nada, o arrependimento que teria, Aquela mentalidade de que a vida é curta, de por que não tentar alguma coisa? E nos momentos mais difíceis, se a gente conseguir passar por tudo isso, vamos sentir ainda mais aquele senso de realização. Então eu meio que evitei aquela armadilha de dizer, tem coisa demais acontecendo. Eu só vou esperar até mais tarde, esperar pelo momento perfeito. Acho que a realidade é que qualquer pessoa que está começando um negócio percebe que não existe esse tal de momento perfeito. É você com uma ideia que simplesmente não consegue parar de pensar nela, dia e noite. E, com sorte, se você tiver uma equipe que também esteja igualmente animada e energizada com a ideia, é como se todos estivessem com muita vontade de ir atrás disso. No fim de 2020, decidimos nos dedicar integralmente a isso. Para nós, era uma escolha clara e iríamos em frente, custasse o que custasse. E sua esposa? Como ela reagiu? Você largou o emprego, certo?
Eu estava entre empregos após a aquisição da última startup onde trabalhei, explorando novas oportunidades. Acho que essa é outra parte de quem está construindo uma empresa. Tipo, obviamente você tem seus parceiros internos na startup, seus fundadores, sua equipe fundadora, e aí você tem seu parceiro de vida. Você precisa ser transparente com ambos. Então, tivemos uma conversa sobre isso, tipo, se eu for fazer isso, obviamente eu preciso do seu apoio total e de realmente poder, sabe, me dedicar de verdade a isso. Isso significa, sabe, talvez não receber um salário significativo por um tempo e passar muitas noites em claro. Significa, sabe, sacrificar alguns fins de semana para conseguir fazer o trabalho. Então todos nós sentamos e sentimos que sim, isso era o certo, parecia a coisa certa a se fazer. E claro, o benefício de criar algo especial como fundador é poder compartilhar isso com a família ao construir um negócio relevante. Sim. Você leva isso para a sua família também. Ok, vamos testar seu produto. Muitas pessoas que estão construindo hoje buscam investimentos. Então quero sua ajuda para criar um deck perfeito com Gama para uma empresa em estágio de série C. E você investiu, lançou esses 10 milhões de dólares para... Sim, foi no 4º ano, isso mesmo. Sim, então você sabe o que é um bom deck, certo? Vamos imaginar, porque eu tenho um negócio onde ajudamos pessoas a aprender idiomas, especificamente inglês para universidades. Vamos criar um deck para um aplicativo. Sim. Que ajude as pessoas a dominar o inglês. Quero ouvir o seu prompt. Tudo bem. E isso seria para um negócio de serviços ou... É um app para o qual busco financiamento. Ok. Então, na verdade, vou usar esse novo recurso de agente aqui embaixo. Então, vamos supor... Você também pode usar isso. Criar uma apresentação, um pitch. Você quer fazer uma apresentação de pitch, certo? Sim. Bem, vamos começar por aí. Então, isso vai considerar o que seria importante se você realmente estivesse apresentando esse tipo de aplicativo. E isso vai começar com uma pergunta aqui que é: qual é o nome do seu aplicativo e talvez o principal diferencial dele? Você gostaria de descrevê-lo? Sim, vamos dizer que é um aplicativo geral de aprendizado de inglês. O conteúdo é gerado na hora para você com base no nível atual e nos interesses dos alunos. Tudo bem. Bem específico. O que você gostaria de abordar? Problema de mercado. Então, há algumas opções aqui. Bem, acho que para captação de recursos... Você quer, vamos fazer tudo isso. Tudo isso. Sim. Podemos pedir para ele fazer isso. Então, estamos apresentando aos VCs nesse caso. Investidores anjo, sim. Investidores anjo, tudo bem. 10 slides. 10 slides. 10 slides é perfeito, né? Certo, já temos nossa estrutura pronta. Agora, clique em continuar. Nesse caso, agora, estamos aproveitando mais a busca na web para juntar, tipo, quais são algumas coisas interessantes que seriam relevantes para um investidor. Se estivéssemos fazendo isso de verdade, provavelmente incluiríamos. Talvez se você já tiver um resumo de uma página ou um documento no Notion com várias coisas que descrevem como os requisitos reais do produto ou, sabe, os recursos específicos que você pretende lançar, tudo isso poderia ser incluído. Nesse caso, vamos, sabe, manter basicamente o que o Gama pode buscar por aí com um prompt mais genérico aqui e ver o que pode ser criado. Então vamos escolher, agora ele está meio que analisando, está adicionando algum tipo de conteúdo, coisas que são relevantes, ele criou um esboço, vamos escolher um tema. A partir daqui, já podemos criar o primeiro rascunho do deck. Quantos pitches fez até receber seu primeiro cheque? Eu provavelmente fiz mais de 100 pitches nisso. Em quantos dias? Foram mais de 2 semanas, então eu estava... Eu morava em Londres na época. E então a minha versão disso era, depois que as crianças, sabe, colocava as crianças pra dormir por volta das 8 da noite, fazia pitches das 8 da noite às 2 da manhã, basicamente por quase 2 semanas seguidas. A vantagem era conseguir fazer tudo rapidamente. Felizmente, durante a pandemia, tudo podia ser feito pelo Zoom. Sim. Hoje, se você tivesse que ir de carro de um investidor para outro, na verdade, provavelmente não conseguiria encaixar tantos. No Zoom, você pode fazer um atrás do outro. Então eu simplesmente apertei tudo na agenda. Mesmo nessas 100 apresentações, a taxa de sucesso foi abaixo de 50%. Então, claro, você sabe, você tem que descobrir como se reerguer depois de ouvir tantos nãos. Mas eu acho que uma coisa que você também aprende é que, ao ouvir os sims, você sempre pode perguntar a um investidor: ok, o que fez você querer investir na Gambit? Tipo, quais foram as coisas que realmente chamaram sua atenção? Você incorpora isso muito mais cedo na apresentação. Você meio que adapta a sua apresentação.
E aí você também pode perguntar, sabe? Se você está apresentando para investidores anjo, você pode perguntar, ok, aqueles que disseram sim, sabe? Com quem mais eu deveria conversar? Porque muitos desses investidores anjo co-investem com outros investidores. Então, aproveitar a rede deles, conseguir uma introdução por indicação, essas são coisas que simplesmente facilitaram, mesmo que no final tenha sido, sabe, mais de 100. Cheguei ao ponto em que, perto do final, você começa a ouvir muito mais sims. Você começa recebendo muitos nãos e alguns sims, mas isso muda conforme pessoas te apresentam a outras, criando um efeito bola de neve até conquistar mais sims no final. Percebe algum erro comum entre fundadoras de IA ao buscar investimentos? Eu diria que parte disso é que eles, sabe, você precisa adotar a mentalidade de que isso é um jogo. Existe um período de 2 semanas, ou de novo, voltando ao conceito de definir um prazo fechado faz muita diferença. Você não quer ficar numa situação em que a captação de recursos se arrasta indefinidamente. Frequentemente as pessoas dizem, vou me dar alguns meses para resolver isso. Não há urgência para os investidores e você não conduz nenhum processo, apenas deixa as coisas seguirem. Primeiro defina o cronograma, depois um dos fundadores deve ser o responsável principal. Ter vários fundadores ouvindo todos os nãos pode ser distrativo e desmoralizante. É preciso alguém com a mentalidade certa para lidar com isso. Sim, o terceiro ponto é que, ao desenhar o processo para criar um efeito bola de neve no final, o fechamento fica mais fácil. Siga seu cronograma, seja capaz de realmente, sabe, encerrar as coisas de maneira bem eficiente, e você deve sempre entrar em uma captação de recursos com o máximo de tração possível. Então, se você está no início, isso significa talvez ter um protótipo que você realmente pensou bem e que realmente parece completo. Se você está em um estágio mais avançado, obviamente isso significa que você está se preparando para entrar nessa captação de recursos com muita atração de receita ou de cadastros. Entre nisso com tração, estabeleça esse limite de tempo de 2 ou 3 semanas para si e conclua tudo nesse período, tenha urgência de verdade. Acho que os melhores fundadores encaram isso como uma tarefa rápida, resolvem logo e focam no mais importante, construir o negócio sem distrair a equipe. E se em 2 semanas você não conseguir o que queria, vai parar e tentar de novo só em 6 meses? Depende do que você está ouvindo do mercado, certo? Se for um não definitivo de todo mundo com quem você conversou, provavelmente significa que seu produto não está pronto, ou que há algo sobre o mercado que está fora do seu controle. Ou sua equipe... Ou pode ser que sua equipe ainda esteja em estágio inicial. Então, nesse sentido, você tem que ser seu próprio pior crítico. Precisa fazer um autodiagnóstico. Qual é a causa raiz? E para cada empresa, provavelmente vai ser um pouco diferente. Sabe, pode ser que a equipe não seja a certa para ir atrás desse mercado. Talvez o mercado já esteja saturado e os investidores já tenham ouvido esses pitches, ou você abordou os investidores errados. Talvez você tenha apresentado para um monte de investidores de fintech, quando na verdade o seu negócio é um tipo completamente diferente de negócio. Então, cada tipo de área dessas é algo que você pode analisar para tentar diagnosticar o problema. E se você conseguir encontrar a causa raiz, então volte para a estaca zero e provavelmente redefina o prazo e diga, ok, vou me dar mais um mês para me preparar para esse novo processo. E então, novamente, entre nesse sprint de 2 semanas, eu diria que, na maioria das vezes, é porque você está entrando no processo sem impulso suficiente. Se você entrar nisso com impulso, na maioria dos casos, você deve conseguir encontrar um caminho claro para conseguir captar. Vamos conferir o deck feito pela Gama. Você, como investidora, consegue classificar isso? Sim, isso trata do app de idiomas que aprende sobre você. Tá falando sobre 1 bilhão de pessoas aprendendo inglês, 0 personalização. Então está dizendo que, sabe, muitas pessoas entram realmente tentando aprender, mas de forma alguma essa oportunidade foi personalizada. E então, quero dizer, você sabe, obviamente isso é genérico, então a pergunta é, você está criando um produto que realmente resolve isso? Existe uma personalização de verdade na forma como você está lidando com isso? Claro, isso aqui é só para servir de exemplo. Então, sabe, você teria que voltar e perguntar, algum desses pontos é relevante para como estou pensando em construir meu aplicativo e conseguir desenvolver isso muito mais. Então, o que percebemos é que, muitas vezes, quando você começa com algo que é um pouco mais genérico, nesse caso, você está usando isso mais como um apoio para desenvolver ideias. Sim. Você diz, essas são as possíveis perguntas ou coisas que podem surgir. Então, como criador, você deve se perguntar, algo disso é realmente relevante? Eu realmente acredito nisso? Se não for, sigo em frente e substituo. É aqui que você começa a iterar. Lembro que, ao montar uma apresentação, era só eu analisando algumas do Airbnb. Tipo, o que funciona?
E, sabe, eu acho que uma coisa importante, então tração obviamente é importante, e colocar aqui o seu número real, o dado real. Acho que o que realmente falta aqui, e eu teria mudado a ordem, é falar sobre o seu time mais cedo, especialmente se for uma empresa em estágio inicial. Eu sempre penso que quando você está apresentando, sabe, seu produto e está começando, o investidor está realmente olhando só para o time e para o sonho. São basicamente só essas duas coisas. Você está explicando por que você e por que agora, certo? Provavelmente já houve várias startups tentando atuar nessa categoria. Então, o que torna seu time único e especial? Que tipo de insights vocês trazem que realmente oferecem algo que parece diferenciado? E por que agora? Existe algo mais que aconteceu para que haja uma oportunidade nesse mercado para o seu time aproveitar? Essas seriam coisas que eu, na verdade, olhando para a estrutura, eu realmente colocaria logo no início, começaria com isso. Sim. Antes de começar a falar sobre TAN ou sobre a oportunidade de mercado, fale um pouco sobre o que há em você e na sua equipe que realmente se destaca. Sim, acho que como tanta gente tem tantas ideias, elas mudam muito. Você pode lançar um novo produto toda semana, tipo um MVP. Um novo MVP toda semana. Com certeza. Tudo depende da equipe. Você escolhia ideias pela energia, certo? Sim, no começo acho que para nós a verdadeira estrela guia era a energia. Era uma daquelas ideias que fazem você acordar de madrugada pensando: amanhã vou trabalhar nisso porque será muito impactante. E eu acho que essa energia, ela te leva ao ponto em que você pode criar as primeiras versões do roadmap. Você pode começar a conversar com os primeiros usuários, mas você realmente precisa dessa energia como combustível. Ao levantarmos dinheiro pela primeira vez, queríamos ajudar as pessoas a mudar a forma como se comunicam. Na verdade, tínhamos duas ideias distintas. Uma era: apresentações servem para comunicar. Muitas pessoas perdem tempo formatando e desenhando ao invés de focar na ideia. Isso pode ser uma categoria de ideia. A outra surgiu no auge da pandemia, quando muito do trabalho estava migrando para formatos mais híbridos e virtuais. Pensamos, e se criássemos um escritório virtual onde, em vez de todos na mesma sala, colaborássemos em um quadro e compartilhássemos o trabalho, nos comunicando de forma que quase emula estar em um escritório? Seguimos em paralelo, desenvolvendo ambos por cerca de 6 meses. Uau, Sim, é muito trabalho. é muito trabalho. Usávamos os dois produtos internamente ao mesmo tempo, criávamos e apresentávamos slides internamente e às vezes no escritório virtual. Então existe uma espécie de polinização cruzada de ideias ali. E depois de 6 meses percebemos que a ideia da apresentação, cada um de nós poderia ter esse roadmap de tudo o que gostaríamos de construir. Parecia que, mesmo depois de 6 meses, estávamos apenas arranhando a superfície das possibilidades de como seria o futuro das apresentações se pudéssemos investir totalmente nisso. Enquanto que, no caso do escritório virtual, nós quase chegamos a um tipo de teto, e parte desse teto era devido à nossa própria capacidade de imaginar isso nesse espaço. Era como, bem, nós realmente sentíamos que, sabe, o escritório virtual, não importava o quanto ele melhorasse, nunca poderia realmente substituir aquela espécie de magia que você tem no trabalho presencial, e como poder trabalhar lado a lado com um colega. Então isso era quase uma limitação da nossa própria imaginação. Então nós pensamos, ok, bem, se estamos tendo dificuldade até mesmo para imaginar o roadmap dos próximos meses para essa ideia, vamos voltar para aquela que não conseguimos parar de pensar. Retornemos às apresentações, pois essa nos anima ao pensarmos no problema. Você usa a mesma métrica? Porque eu também li uma história incrível sobre como você reconstruiu todo o processo de onboarding. Sim. Especialmente quando você estava conseguindo uma boa atração, mas decidiu reconstruí-lo e começou a receber uma quantidade enorme de usuários. Como saber quando parar de iterar nas funcionalidades ao reconstruir um produto? Sim, quero dizer, provavelmente nunca precisamos parar de inovar hoje em dia, especialmente considerando a velocidade com que as coisas estão mudando. Mas quando você está no começo, sabe, uma pergunta que todo fundador faz é: como eu sei se alcancei Product Market Fit? Acredito que, para a maioria dos negócios voltados ao consumidor ou prosumer, exceto talvez infraestrutura ou B2B, você busca basicamente duas coisas. Uma delas é: seu produto tem crescimento orgânico? É tão bom que as pessoas contam para amigos, familiares e colegas? Se sim, você nem precisa gastar com vendas ou marketing, mas os usuários vão procurar você para realmente usar seu produto. Então esse é o primeiro passo. Se as pessoas estão usando o seu produto, contando para todos os amigos, você tem crescimento orgânico. O segundo passo é: existe disposição para pagar? Se for um produto de consumo, pode monetizar com anúncios ou outros formatos.
Se sua ferramenta é realmente valiosa para produtividade ou criatividade, as pessoas precisam pagar por ela, pois pagamento é troca de valor. Se o produto for valioso, eles pagarão com cartão de crédito. Então, se você tiver esses dois ingredientes, acho que você saberá que tem, Product Market Fit, e saberá que tem algo que você pode impulsionar ainda mais, obviamente investindo em marketing e vendas de diferentes formas. Sem isso, qualquer venda ou marketing é prematuro, pois o produto não é suficientemente bom para se espalhar sozinho. Você sempre enfrentará dificuldade para reter clientes. Pausa rápida. Minha equipe e eu comemoramos 1 ano da Silicon Valley Girl. Eu sei que o canal já existe há um tempo, mas há 1 ano eu tomei a decisão de focar em conversas incríveis com pessoas que estão construindo o nosso futuro com IA. E durante 1 ano inteiro, nós trabalhamos para trazer para você os maiores fundadores e criadores em IA, para que você possa se manter atualizado nessa era e se inspirar. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se e ative o sininho. Isso nos ajuda a trazer as maiores mentes da geração. Obrigada por estar aqui. Me conte como vocês conseguiram os primeiros 1000 usuários. Como vocês fizeram isso? E você tem algum conselho para conseguir esses usuários em 2026? Sim. Então, quando lançamos pela primeira vez, como muitos fundadores, tentamos recrutar todos os nossos amigos para usar o produto, qualquer pessoa que criasse uma apresentação. Conseguimos que milhares se cadastrassem só pela nossa rede de contatos ampliada. E claro, você pergunta aos amigos, o que acharam do produto? E uma coisa que você aprende é que amigos mentem pra você. Eles não querem magoar seus sentimentos. Eles vão dizer que o produto é incrível. A verdade está em voltar e analisar o uso, certo? As pessoas estão realmente usando o produto? Então a gente ia lá e, muitos dos amigos que diziam que amavam o produto nem estavam voltando para usar, não estavam usando. Então você passa a focar em onde o produto é realmente usado e quais casos de uso as pessoas estão adotando. Percebemos desde o início que muitos freelancers, autônomos e pequenos empresários usavam o Gamma para criar, apresentar e compartilhar conteúdo com clientes. Percebemos que havia um grupo de usuários e que precisávamos dedicar mais tempo conversando com eles. Com o tempo, você pode achar formas de falar diretamente com eles pelas redes sociais ou trabalhando com criadores e influenciadores. Foque nas pessoas que mais se beneficiam do seu produto e faça esse ciclo acontecer. Eles estão descobrindo o produto, encontrando valor de verdade, compartilhando o produto com a rede deles, com os amigos, e é aí que você realmente pode começar a construir aquele núcleo inicial dos seus usuários principais logo no começo. Vocês não investiram em marketing pago no início, foi só boca a boca? É só boca a boca, sim, boca a boca. Mesmo hoje, o boca a boca ainda é, de longe, o nosso principal canal de aquisição, é basicamente pessoas indicando a Gamma para outras pessoas. Isso é fascinante. Mas vocês também trabalham com influenciadores, certo? Sim. E vocês trabalham muito com microinfluenciadores? Sim. Indo atrás dos grandes, o que você aprendeu nisso? Teve alguma campanha com influenciadores que não funcionou? Então, no começo, eram todos influenciadores orgânicos, pessoas basicamente conhecendo a Gamma e simplesmente compartilhando, Foi o meu caso quando... Sim. Quando eu ouvi falar da Gamma pela primeira vez, eu fiz um vídeo sobre isso, sim. Agradeço muito por isso. É incrível. É uma ferramenta incrível. Sim. E foi aí que começamos a notar logo no início alguns picos orgânicos de pessoas conhecendo e usando o Gamma. Percebemos que, se isso já ocorre organicamente, o que poderíamos fazer para alcançar ainda mais criadores e influenciadores? E começamos a testar várias coisas. Então, nesse processo, eu também comecei a tentar descobrir como eu poderia ser um criador, porque senti que, para realmente me colocar no lugar de outros criadores, eu meio que precisava passar por essa jornada eu mesmo e entender o quão difícil é, certo? Para construir uma audiência, criar conteúdo e compartilhar informações de forma autêntica, é preciso desenvolver essa habilidade. Para mim foi assim. Vou aprender a fazer isso, e ao trabalharmos com influenciadores e criadores, farei pessoalmente o onboarding de todos. Porque agora você sabe fazer isso, né? Sei fazer, mas ainda estou aprendendo. É útil pra mim ir mais a fundo e dizer, ok, ao invés de só falar, ei, vai lá e mostra o Gamma, ok, vamos realmente sentar e pensar no seu público especificamente. E o que eu realmente aprendi foi que muitos desses criadores tinham dificuldade com apresentações porque nunca aprenderam isso na escola. Eles nunca, aprenderam isso no trabalho. E aí eu pude realmente revelar meio que a mágica pra eles. E então, especificamente para o caso de uso deles, se eles estão mirando, por exemplo, profissionais do mercado imobiliário, a gente pensava, ok, como é que a gente pode apresentar isso de uma forma em que os casos de uso que mostramos sejam relevantes, façam sentido, a maneira como falamos do produto, conecte com o público deles, e aí a gente pode fazer um grande brainstorm.
Isso também foi uma oportunidade de aprendizado para mim, pois pude refletir. O que os melhores criadores fazem? Como criam um bom gancho, criam uma história bem estruturada em pouco tempo e capturam a atenção do público? E, sabe, também era meio que assim, agora eu podia ensinar pra eles sobre o produto. Eles aprendiam a usar o Gama. Eles podiam falar do Gama de uma forma muito autêntica. Nesse processo, posso me tornar um criador melhor e traduzir isso no fato de que muitos fundadores hoje têm a chance de ser uma espécie de megafone ou amplificador da própria empresa. Sempre que quiserem compartilhar informações, quem tem seu público deveria saber apresentar essa narrativa do jeito certo. E eu fiz isso simplesmente aprendendo com, sabe, os melhores criadores por aí, tipo, como eu realmente posso desenvolver essa habilidade em mim mesmo e definitivamente senti que havia uma boa sinergia ali. Você está no X e LinkedIn, né? Tento ser ativo no X e no LinkedIn. E acho que é aí que muitos clientes acabam entrando em contato. Muitas oportunidades de parceria se concretizam por causa disso, sabe? Por causa do público que construí lá. E, de novo, estou só começando, mas quero fazer muito mais. E acho que é muito gratificante começar a construir um público. Só queria destacar isso para todos. Há 10 anos, quando eu falava com empreendedores, parecia que não te levavam a sério se você postasse ativamente nas redes sociais. Agora, eu acho que isso se tornou uma parte inevitável de ser fundadora, porque é assim que você contrata, é assim que você aprende sobre o canal de marketing, e é assim que você conhece outras pessoas do meio. Com certeza, acho que há um estigma negativo porque há 5 ou 10 anos isso era mais comum e parecia que as pessoas estavam se gabando. Elas queriam chamar atenção, acho que você precisa mudar essa visão. Tipo, se você tem um público e com sorte seu público coincide com sua base principal de usuários, você está tentando oferecer o máximo de valor possível para eles. Você não está falando do seu produto o tempo todo. Na verdade, você deveria falar pouco sobre seu produto. Você deveria falar sobre coisas que interessam ao seu público, sobre as quais eles têm dúvidas. Obviamente, nos dias de hoje, todo mundo está curioso sobre como aplicar IA em suas vidas profissionais. Como eles filtram todo esse ruído, como eles mantêm a produtividade sem enlouquecer, porque há simplesmente coisas demais para tentar fazer em um único dia. Então, eu acho que, como fundador, você tem a chance de descobrir quais são, sabe, com sua experiência, seu histórico e o que você está construindo, o que você pode transmitir ao seu público para informá-lo e mantê-lo bem informado. Esse valor deveria ser a fonte da capacidade de construir audiência. Não é sobre autopromoção, nem sobre falar do produto o tempo todo. Você já analisou os usuários que vêm de LLMs quando o ChatGPT recomenda a Gama? Sim. Porque estamos acompanhando em uma newsletter, estamos vendo taxas de abertura absurdas quando as pessoas nos encontram por meio de todos eles. Ah, sim, esse na verdade tem sido outro que também está com uma tendência muito positiva, tanto em termos de pessoas acessando o site da Gama, quanto convertendo a longo prazo. Então acho que ainda estamos no começo. Ainda representa uma parte pequena do tráfego, mas está crescendo. É empolgante imaginar como será em alguns anos. E você sabe, toda empresa quer, obviamente, diversificar como os clientes ficam sabendo disso, né? Então, obviamente, você quer conseguir ativar vários canais diferentes ao mesmo tempo. E parece que os LLMs chats, como o ChatGPT e o Clauder, vão ser canais importantes para nós no futuro. Me fala sobre preços em geral. Então, você começa com o gratuito, depois é $8 e depois vai até $90, certo? É, basicamente isso. Como você define o preço de um produto de IA? Isso também depende de como os modelos se precificam, certo? Claro, há muitas variáveis envolvidas. Toda startup hoje precisa ver a precificação como algo em constante experimentação. Antigamente, há 5 ou 10 anos, você definia o preço uma vez e talvez só revisasse isso depois de vários anos. Acho que as empresas de hoje não têm esse luxo. Você precisa estar constantemente pensando, certo, na tensão entre cobrança por assento ou por uso, como seu produto evolui, os diferentes segmentos de usuários. Então temos usuários que são indivíduos versus, sabe, clientes B2B que podem querer comprar de uma forma completamente diferente. Então quero dizer, a resposta honesta para nós é que isso é algo que ainda estamos testando o tempo todo. Você também quer fazer isso com um preço que alinhe o valor que você oferece ao seu usuário? E então o outro lado da equação é que você precisa ser capaz de construir um negócio duradouro? Sim. Você está realmente construindo um negócio que opera de forma lucrativa ou eficiente? A pior coisa que você pode fazer é basicamente vender dólares com desconto, certo? Tipo, se você está vendendo dólares com desconto, parece bom. Você está ganhando dinheiro, mas está fazendo isso de forma totalmente não lucrativa. Essas são questões em constante mudança.
Acho que o melhor que você pode fazer é estar disposto a se adaptar e então usar a base de usuários para tentar descobrir qual é a melhor forma de equilibrar tanto o valor que eles percebem quanto o custo que você tem como empresa. Você tem alguma estratégia para converter clientes gratuitos em pagantes? Porque você tinha essa concorrente, Tommy, que fechou. Sim, Eles tinham a Tommy, 25 milhões de usuários e 3,5 milhões de ARR. Você tinha 40 milhões de usuários e 20 milhões de ARR, ou seja, está convertendo clientes. Pode aconselhar fundadores de IA sobre como fazer isso? acho que vai soar genérico, mas tudo se resume à qualidade do produto, certo? Em qualquer categoria relevante, sempre haverá diversos concorrentes. Então, sua capacidade de ignorar a concorrência e focar nos seus usuários é o que realmente importa. Você está entregando algo para eles que os concorrentes não estão entregando ou não estão focados, certo? Mesmo dentro da nossa própria categoria, há muitas pessoas que focam mais na parte de design ao criar uma apresentação. Queremos focar na comunicação e narrativa. Como podemos eliminar totalmente a necessidade de design? Então você vai abordar isso de forma diferente dependendo da sua visão para essa categoria e especificamente os clientes que você atende, quais são as necessidades deles. Muitos tipos diferentes de clientes podem ter necessidades diferentes para uma ferramenta de apresentação. Você precisa descobrir em qual parte desse espaço você realmente quer atuar. E sua estratégia tem sido produto em primeiro lugar, pelo que estou ouvindo e pelo que estou vivenciando. Vocês ainda têm só 50 pessoas? Somos um pouco maiores do que isso, mas quando estávamos ultrapassando 100 milhões em ARR, éramos 50 pessoas. Então uma equipe relativamente pequena. Pergunta pertinente para 2026. Você acredita que pode triplicar sua receita com o mesmo número de pessoas? Há tecnologia para isso? Sim. Acho que a resposta é sim. E aí a nuance é como você vai triplicar, certo? Porque estamos tentando construir um negócio global. E isso significa, sabe, temos muitos usuários na Europa, muitos usuários na Ásia. Ainda achamos necessário criar uma presença física lá. Então, ignorar isso por muito tempo, simplesmente assumir, vamos crescer só a partir de São Francisco e não, sabe, aumentar o número de funcionários, acho que seria a decisão errada a longo prazo. Estamos ampliando nossa presença nesses escritórios, o que exige aumentar bem mais a equipe em relação ao ano passado. Acho que toda empresa deveria refletir sobre sua ambição como negócio. Se for para ser uma empresa com presença global, se for para atender a vários segmentos diferentes de usuários, como nós temos o público prosumer e o B2B que tem perfis bem diferentes, e também atendendo desenvolvedores através da nossa plataforma, nossa API, a parte MCP do nosso negócio, tudo isso exige equipes diferentes e diferentes focos na hora de desenvolver o produto completo. E a plataforma, tudo isso exige pessoal. Se focássemos só no público prosumer e crescêssemos rápido, poderíamos manter a equipe enxuta. Mas se a nossa ambição é construir um negócio global que possa operar em vários segmentos, acho que vamos precisar de uma equipe muito maior. E também, a questão é, existe longevidade em crescer apenas o negócio voltado para o consumidor, tentando fazer tudo sozinha? Tentar fazer tudo. Essa é outra, sabe? Tensão. Toda startup sente isso hoje, pois parece que você pode construir qualquer coisa fazendo vibe coding ou agentic coding com todas as capacidades disponíveis. Se você pode construir qualquer coisa, deve mesmo fazê-lo? Sim. E se não for para construir tudo, onde você vai focar, sabe? Então isso é tanto o desafio quanto eu acho a oportunidade de construir hoje. Você tem a sensação de que não há limites para o que você pode fazer, mas também precisa dar ao seu time o nível certo de foco e estar realmente comprometido com um caminho. Isso é o que realmente importa para nós e essas são as coisas que não importam, e se manter comprometido com isso pelo maior tempo possível. Seu princípio é contratar bem devagar. Existe algum cargo que você gostaria de ter na sua empresa, mas que você não está contratando porque ainda está debatendo se realmente precisa dele ou não? Acho que isso volta para cada estágio da empresa, você precisa se perguntar onde está e quais são os fatores limitantes para continuar crescendo. Muitas vezes, no momento em que uma startup levanta um pouco de dinheiro, ela pensa, ok, preciso imediatamente abrir as comportas para vendas e marketing e contratar o máximo de pessoas possível para construir o topo do funil, gerar demanda. Voltando à questão, esse é o melhor jeito de fazer um produto em estágio inicial crescer? Provavelmente não. Na verdade, isso significa focar no essencial, garantir que o produto principal seja excelente, com uma viralidade orgânica tão forte que as pessoas contem para todos os amigos. Queríamos esse foco. Em vez de ampliar as contratações em todas as áreas no início, focamos em reinvestir no essencial e contratar as pessoas certas, principalmente engenheiros e designers de produto.
Provavelmente investimos mais do que as pessoas recomendariam, especialmente em design de produto. No começo, quase um terço da empresa era de designers. Muitos perguntavam por que investir tanto em design de produto, respondíamos que isso era essencial para nós. Apesar de pequenos em número de funcionários, tínhamos mais designers de produto que o comum, pois considerávamos isso muito importante. E para conseguir uma viralidade orgânica de verdade, a gente precisava ser excepcional justamente nessa área, sabe? Nessa função específica. Então, em cada etapa, você vai ter que analisar que agora que somos muito maiores, não podemos deixar de contratar vendas e marketing, porque temos um público enorme para alcançar, e temos um negócio B2B que ainda exige muito mais construção de relacionamento, uma abordagem muito mais consultiva para realmente, sabe, expandir dentro dessas empresas maiores. Só para esclarecer, contratar devagar agora não quer dizer que nunca vamos contratar vendas e marketing. Isso mostra que, ao chegarmos a esse estágio, sentimos ter conquistado esse direito e podemos abrir mais o leque aos poucos. Se fizéssemos isso 2 ou 3 anos atrás, seria prematuro. Qual a proporção de funcionários generalistas e especialistas? Percebo que quase todos os funcionários ainda se encaixam como generalista, mesmo com destaque em áreas distintas. Então, por exemplo, nosso líder de design, um designer excepcionalmente talentoso, muito visual, mas ele também sabe programar. Ele já programava antes de o Vibe Coding se tornar mais acessível para a maioria dos designers, mas o fato de ele agora conseguir entregar algo completo, testar e disponibilizar versões iniciais aos usuários é um superpoder, certo? E assim ele pode transitar entre áreas onde, você sabe, tradicionalmente seria um designer ou um pesquisador de UX que faria um pouco desse tipo de investigação inicial ou pesquisa inicial. Ele pode fazer isso sozinho, desenvolver o protótipo inicial, entregar o protótipo inicial, colocar algo nas mãos dos usuários para realmente receber feedback e muitas vezes depois lançar algo em produção quase que completamente de ponta a ponta. Isso simplesmente não era possível antes. Mas para nós tentamos buscar esse espírito de generalista em todas as funções, seja em vendas, marketing, engenharia ou design de produto. E eu acho que isso permite que você tenha uma equipe relativamente enxuta, que pode novamente atuar em vários domínios ao mesmo tempo. E eu acho que, em geral, isso significa uma equipe que pode ser bastante colaborativa também, porque você tem uma empatia maior pelo que cada função pode oferecer. E, por exemplo, quando você está levando algo para um engenheiro, você já fez tanto trabalho pensando em como fazer isso da melhor forma para que a transição seja o mais suave possível. Essas coisas eu acho que são difíceis de quantificar, mas quando você tem uma equipe de generalistas, existe uma certa magia em trabalhar juntos. Mas esse modelo alguma vez deixa de funcionar ou começa a falhar com o crescimento? Você sente que vai chegar um momento em que será necessário começar a contratar mais especialistas? Eu definitivamente acho que sim, mas também existe uma dinâmica oposta, porque à medida que você cresce, você quer mais especialização. LLMs e IA estão cada vez mais especializados em determinados domínios. É como se houvesse uma corrida para ver quando a IA vai preencher essa lacuna e os generalistas possam se aprofundar quando necessário. A definir algumas funções como finanças e jurídico ainda são difíceis, ainda é necessária especialização e surgem perguntas específicas. Não dá para confiar apenas em um LLM para obter a resposta certa. Em áreas como vendas e marketing, o objetivo não é substituir pessoas, mas automatizar ao máximo para que elas foquem no que fazem melhor, construir relacionamentos com uma abordagem consultiva. Você está tentando abrir espaço, sabe? Se eles só têm um certo número de horas no dia, você não quer que eles percam tempo mexendo em sistemas de negócios ou qualquer coisa assim, eles deveriam estar gastando tempo com os clientes. Então, nosso objetivo é que esses generalistas possam ajudar a automatizar o máximo possível do trabalho que não é voltado para o cliente. E o resto do tempo, a especialidade deles é trabalhar com os clientes. Estamos tentando reservar o máximo de tempo possível para que eles possam fazer isso. Sim, faz sentido. Com tantas empresas usando agentes, qual foi o último processo que você delegou totalmente a um agente? Sim, aprendemos que mesmo com agentes não se delega totalmente as tarefas. Ainda é preciso supervisão humana. Ainda precisa supervisionar, sim. E você sabe, agentes ainda podem ser frágeis, eles podem sair do rumo. Então, eu acho que os melhores casos ainda são aqueles em que o humano e o agente trabalham lado a lado. E, claro, talvez com o tempo você tenha vários agentes, todos trabalhando com o mesmo humano, e eles podem ser subdivididos em diferentes tarefas, mas ainda estamos muito no começo. Ainda não chegamos ao ponto em que nossos colegas sentem que o trabalho é totalmente do agente e podem fazer outra coisa. É mais como, ok, o agente pode realmente me ajudar a ter muito mais produtividade, pode obviamente reduzir o tempo para completar uma tarefa e pode me ajudar a fazer coisas que eu nunca teria conseguido porque meu tempo no dia é muito precioso. Então, existem certos aspectos disso.
daqui a alguns anos, então eu acho que estaremos falando talvez de agentes fazendo muito mais, sendo muito mais autônomos e realmente agindo como um parceiro. Lá, você aproveita a força de trabalho dos agentes de um jeito que hoje ainda parece fora do nosso alcance. Qual que é o seu agente favorito? Quero dizer, nós desenvolvemos muitas coisas internamente para ajudar com, você sabe, coisas como pesquisa com clientes ou até mesmo para entender, você sabe, o que devemos construir a seguir? Como? Quais são os pontos que vão ser úteis? Então, tipo, pegando todo o feedback que recebemos, sabe, a gente olha, obviamente, para coisas como análise de churn, o que as pessoas estão dizendo. Observamos quando novos usuários se cadastram, o que eles usam e como aproveitam o produto. Tudo isso são insumos. E então, queremos ser capazes de pegar essas informações para dizer, ok, agora vamos testar algumas das outras coisas que estamos pensando em construir. Tipo, quão útil isso é para o usuário final. Onde podemos agregar valor de maneiras que nem estamos considerando hoje, tipo, realmente sendo um parceiro para testar ideias ali. Acho que essas são coisas que agora você pode, com muito mais facilidade, já que toda empresa agora tem muito mais dados com os quais realmente pode trabalhar. Aproveitar isso é, na minha opinião, onde a mágica acontece. Então, seu analista é basicamente uma mistura de analista de dados com profissional de produto. Sim, E eles tomam decisões juntos. totalmente, sim. Quem viu este vídeo teve uma ideia de startup e fez uma apresentação com o Gama. Você pode me passar o plano detalhado dos primeiros 30 dias? O plano para os primeiros 30 dias é passar esse período conversando com seus clientes. Sério, eu acho que parece que, se você está montando a equipe, você precisa estar totalmente focado, obcecado pelo cliente desde o início e nada mais realmente importa a longo prazo. Eu iria... Não começaria com um cofundador? Bem, quero dizer, pois estou presumindo que se você já levantou dinheiro, você tem um cofundador. Você tem uma ideia e pensa: começo sozinho ou procuro um cofundador? Falo primeiro com clientes para decidir quem preciso como cofundador. Pessoalmente, acho que você não deveria mergulhar na ideia antes de montar o time, porque o time deve ajudar a definir o que a ideia realmente é. Você pode pensar, ei, novamente falando do nosso caso, achamos que a comunicação visual pode melhorar, mas não seríamos prescritivos sobre como resolver isso. Vamos, como equipe, começar a experimentar. Tipo, o que nosso time pode entregar nesse espaço que seja diferenciado. Quando percebemos isso, dissemos, ok, sentimos que há algo aqui. Não sabemos como será o produto em 3 ou 4 anos, mas há algo. Vamos captar recursos para conseguirmos construir isso nos próximos trimestres. Depois disso, foque em montar o time inicial e dedicar energia aos clientes e primeiros usuários realizando testes. Tipo, será que o que eu estou fazendo realmente entrega algo de valor para você? E se não, vamos corrigir o rumo. Vamos garantir que não estamos seguindo por um caminho de entregar algo que não tem nenhum valor para você como cliente. Vamos ouvir seus problemas, ajustar nosso entendimento do contexto do problema e construir a solução certa com o tempo. Então, para alguém que teve a ideia e encontrou a equipe, o que é meio difícil se você não está no ecossistema. Sim. Como encontrar a equipe certa? Você acha que esse deck ajudará a empresa a captar recursos? Eu diria que sim, mas vai te ajudar. Vai te ajudar a ter as conversas certas. No fim, o investidor julga seu nível de convicção e a confiança dele no seu time para buscar esse mercado. Use isso como ferramenta. E toda grande ferramenta pode te ajudar, sabe, a abrir as portas certas e, obviamente, ter algumas das conversas certas. Podemos encerrar com uma última pergunta? Sim. Se você pudesse enviar uma mensagem para você mesma como fundador em 2023, quando o seu crescimento estava estagnado, 60 mil usuários e você estava presa ali, o que você diria? Seria algo como aguente firme. Sabe, todo fundador vai passar por muitos altos e baixos. Se você está cercado por uma equipe que, de novo, compartilha o mesmo nível de ambição, valores e princípios, então você precisa se apoiar neles o máximo que puder e continuar acreditando que vai conseguir superar. Os primeiros dias são os mais difíceis, pois é um verdadeiro labirinto de ideias. Você fica esbarrando em uma parede atrás da outra e sem saber se realmente fez alguma atração relevante. Então, pra gente era, aguenta o máximo possível e mantenha a crença no objetivo de longo prazo, que é ajudar as pessoas a comunicar suas ideias. Sentimos que isso é algo ao qual podemos nos dedicar por muito tempo e manter essa crença de que podemos fazer a diferença, isso foi o que pra gente realmente mudou o rumo geral do negócio. E isso vem da energia, eu acho que o produto está te dando, né? É essa a fonte dessa crença? Vem da energia de saber que o que você está fazendo deve ajudar a melhorar a vida das pessoas.
E a energia que você está colocando nisso, com sorte, vai gerar resultados incríveis para seus clientes e usuários. Essa energia, obviamente, precisa ser construída. É como uma convicção que você está sempre tentando reforçar ao máximo. E se você estiver construindo as coisas certas, acho que vai acordar todas as manhãs animado com as coisas em que está trabalhando. Muito obrigada, Grant. Obrigado por me receber. Grant levou a Gama a valer 2 bilhões de dólares. Se você quiser ouvir outra história de fundador da era da IA, assista a minha conversa com Yang Zhao, CEO da Opus Clip. Ele me deu uma das melhores estruturas que já ouvi para escolher um nicho quando já existem 50 ferramentas de IA em cada categoria. Clique bem aqui ou aqui, em algum lugar. E também na descrição.